Olha, vou fazer uma entrevista aqui. Há muito tempo que a gente não fala do agronegócio piauiense. Quer dizer, a gente fala sempre, mas especificamente com alguém que tem conhecimento de causa, com um profissional que trabalha na área faz um tempo. Nós estamos recebendo aqui o empresário Tiago Junqueira. Daqui a pouco a gente fala de política, mas agora vamos falar de negócio, né, de oportunidade. O Tiago, a entrevista com o Tiago vai ser interessante por vários motivos. O primeiro deles, o Tiago é de Ribeirão Preto, São Paulo. E ele disse que veio no Piauí pelas mãos de Deus. Então, vamos saber daqui a pouco essa história. E detalhe, o Tiago investe no agronegócio, não é na região de Bom Jesus e Uruçuí, onde tradicionalmente os empresários buscam áreas para plantar, para montar fazenda, empreendimentos. Ele investe no agronegócio, mas é pertinho aqui de Teresina. Tiago, boa tarde, prazer conhecer você, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, prazer estar aqui com você. Vamos lá contar essa história. Por que um empresário de Ribeirão Preto decidiu vir para o Piauí? No momento que você tomou conhecimento das oportunidades, não, vou lá tentar uma oportunidade de abrir um empreendimento. Douglas, foi em 2004, né? Esse movimento que a gente fez acontece com várias famílias, né? Quem é de São Paulo, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, as famílias vão mudando de geração e as pessoas vão subindo. Isso aconteceu na Bahia, no Mato Grosso e aqui no Matopiba também. Então, as novas gerações vão subindo para as fronteiras agrícolas, né? Eu vim para Balsas. Balsas no Maranhão. Balsas no Maranhão. Aluguei uma casa em Balsas e fiquei procurando. Mas só um momento, Tiago. Antes, quando você decidiu, não vou para o Piauí, eu vou para o Maranhão, enfim, vou... Não é porque eu tinha dois amigos da época da faculdade morando em Balsas. Você fez... Agronomia em Jabuticabal, é. Isso. E aí eu aluguei uma casa em Balsas e foi meu ponto, meu QG de referência para rodar na região. Certo. E um belo dia, um corretor aqui de Teresina, o senhor Nerivaldo, bem conhecido aqui em Teresina, me ligou. Mas você procurava lá no sul. Lá no sul do Maranhão e sul do Piauí. Sul do Piauí. Ele me ligou de Teresina para Balsas e falou, olha, tem uma área para te mostrar em regeneração. Regeneração? Regeneração, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu perguntei as características da área, solo, topografia, altitude, índice pluviométrico, logística e tal. Me interessei, vim visitar a área e aí as minhas buscas encerraram. Quando eu vi a área, foi amor à primeira vista. Quer dizer, todos esses fatores que você citou, todos você encontrou lá? Era o que eu estava buscando lá no sul do Maranhão. A regeneração superou em todas as características do que eu já tinha visto no sul do Piauí e no sul do Maranhão. E aí, essa fazenda que nós compramos, que é a Chapada Grande. Já era uma fazenda? Era mato, né? Era um cerrado fechado. Uhum. Era totalmente inexplorado, né? Era área, só área? Era área. Era de uma família aqui de Teresina, do Dr. Clidenor de Freitas Santos, do Meduna. Que agora virou shopping em Rio Poti. Ali tem um prédio ainda ali, Isso. Tá preservado ali, mas que tem uma história importante na psiquiatria do estado do Piauí. Exatamente. Pioneiro, Tem muita gente, só uma curiosidade, Tiago, tem muita gente que diz assim, mas vem cá, eu vou no shopping ali e aí eu soube que o antigo sanatório Meduna é do lado do shopping. Por quê? Não, você tem que analisar quando ele foi fundado. Quando ele foi fundado, essa área daqui era mato, era distante do que era considerado cidade. A Teresina estava ainda... Sim, sim. Depois foi crescendo, a cidade é que chegou ao sanatório, não o sanatório à cidade. Então hoje, claro, tem essa proximidade, mas e até eu já defendi aqui que é importante, ou iniciativa privada ou poder público, olhar para aquela área para preservar, porque tem um histórico fundamental da saúde mental, não só do Piauí, mas do Brasil. Tiago, voltando, aí você tinha claramente o empreendimento na cabeça ou você tinha e moldou com a área, quando viu? Nossa família, Douglas, é do ramo agrícola de gerações, né? Meu pai mexe com plantio de soja no Paraná desde 64, né? Nossa fazenda continua lá no Paraná. E em Ribeirão, cana-de-açúcar. Então, eu estava em busca de compra de terras aqui no Maranhão, no Nordeste, enfim, para plantar soja. O eucalipto apareceu depois na nossa vida, com a vinda da Suzano para o Piauí. Então, eu já tinha em mente o que eu ia fazer e, visitando as fazendas que eu visitei no sul do Maranhão, o projeto já estava pronto na cabeça. Bom, você viu a área, aqui amor à primeira vista, fechar negócio, O mais fácil foi comprar terra, viu, Douglas? Foi o mais fácil. O mais fácil foi comprar terra. Depois que começaram as dificuldades. Agora, então vamos lá, quer dizer, eu imagino, Tiago, por exemplo, o histórico da sua família,
Paraná, desde 64, cana-de-açúcar em São Paulo, e aí já tem um know-how, tem uma experiência, Sim. Não é não é aventura. Não é aventura. Não. Mesmo assim, você disse, aí começaram as dificuldades. Como é que foi esse início? Olha, a gente procurou todos os órgãos, antes de comprar a área, inclusive, eu fiz uma pesquisa bem feita aqui em Teresina, nos órgãos, né? IBAMA, SEMAR, INTERP, DNPM, INCRA, para pesquisar mesmo sobre a terra, né? Para ver se ela tinha algum problema, se ela tinha algum empecilho, enfim. E fizemos um bom trabalho, uma pesquisa bacana mesmo, e fizemos tudo dentro das leis e das regras, desde o licenciamento ambiental, LP, LI, LO, AD, fizemos tudo como manda o figurino. E mesmo fazendo tudo certo, sofremos o que eu acho que foi o principal, que mais me chocou aqui no Piauí, perseguição política, lá de Regeneração, de uma família política de lá, de um deputado que é bem conhecido, todo mundo sabe quem é, e que eu acho que ficou com ciúme da minha chegada lá, de talvez começar a gerar progresso, desenvolvimento para aquela cidade, para aquela região, e talvez ameaçá-lo O que é natural, extremamente natural. E, aliás, é bem-vindo. Deveria pensar dessa forma, lógico. né? Eu que não tinha pretensão política nenhuma, ele começou a criar confusão comigo e me perseguir, achando que talvez eu ia ficar com medo, ir embora, com o rabo no meio das pernas, mas não aconteceu. Não é o histórico da família. Né? Não é o perfil da família. E aí, vamos lá. Dificuldade, mais a imposição, essas dificuldades, foram imposições mais burocráticas, do ponto de vista burocrático, empecilho aqui, outro ali? Olha, se fosse só burocrática, vá lá, porque a gente fazendo o que a gente tem que fazer e recebendo fiscalizações e tudo bem, né? Pode fiscalizar à vontade. Pode, a gente é fiscalizado, Ministério do Trabalho, Meio Ambiente, Fundiário, tranquilo. O importante faz a gente andar na linha, cada vez mais na linha, né? Mas passou do ponto, Douglas, na minha opinião, em 2018, né? Com aquela Operação Natureza, que eu acho que você vai lembrar. Lembro. Né? Uma operação que fizeram para me desmoralizar, para me perseguir, e que foi de gente ligada ao PT, a essa família, né? Para pegar o meu nome, a minha reputação e jogar na lata do lixo. Isso aí, se você não tiver a cabeça no lugar, não tiver Deus, não tiver família, não tiver uma estrutura, e você não dever, que era o meu caso, não dever e fizer isso. Porque quando o cara deve, Douglas, quando o cara deve, o cara às vezes não está nem aí. Mas quando o cara não deve, o cara pode sair do giro, entendeu? Então nessa hora eu me agarrei e peguei todo o sentimento que eu tive ali naquele momento, de raiva, de ódio, todo o sentimento negativo, e consegui direcionar para trabalho. Trabalhei feito um louco dali daquele momento, 30 de agosto de 2018 para frente, eu trabalhei, direcionei todas as minhas energias para trabalho. Já estava, só um detalhe, já estava quantos anos, Tiago, a fazenda? Ali, 2004 a 2018, 14 anos. 14 anos. Quer dizer, o empreendimento porque depois da perseguição política, a gente passou por um outro baque muito pesado, que foi a questão do eucalipto, né? A vinda da Suzano para o Piauí em 2007, anunciou a vinda de uma fábrica de papel e celulose Piauí em 2008. Eu recebi o dono da Suzano, o Davi Pfeffer, na fazenda em 2007. Ele desceu, tivemos uma reunião, fizemos uma pesquisa grande. Nós fomos o maior parceiro da Suzano no Piauí. Nós plantamos 6.000 hectares de eucalipto para a Suzano. A Suzano ia construir uma fábrica aqui no Piauí, fez diversos compromissos com o estado do Piauí e não cumpriu, não construiu a fábrica. E esse foi o segundo obstáculo gravíssimo que a gente atravessou, e esse foi do ponto de vista financeiro, né? Então, ali em 2018, Douglas, juntou tudo, né? Financeiro com perseguição política, afeta a família, afeta sociedade, afeta amigos, poucos amigos que chegam para te dar um suporte, um apoio, mas é nessa hora que você testa a sua capacidade. E a gente rompeu. Bom, hoje, a gente olha hoje para o empreendimento, vendo essas dificuldades, você tratou aqui muito superficialmente. Superficialmente. Realmente, imagina-se, olha, quando você vai montar um empreendimento, é muito difícil. Você montar um empreendimento, a fase de gestar a ideia, colocar em prática, às vezes conseguir financiamento. E aqui ficou claro que os obstáculos foram outros. Sim. Essa fase foi a mais fácil, a fase de implementação. Mas hoje, empreendimento, vamos, se você puder passar, Thiago, esses números, empregados, atividades,
como é que está funcionando hoje? Consolidado, já passadas as dificuldades maiores. Empresa completamente redonda, a fazenda tem 20 mil hectares de área total, plantando 12.500. Tudo que era eucalipto, que eu comentei com você, a gente transformou tudo para soja, que era o nosso projeto inicial, né? Hoje é 100% soja, desde 2021. Nós tínhamos originalmente uma sociedade, que era meu pai, meu tio e eu. Meu tio era de São Paulo, e ele faleceu em 2012. Ele era do ramo da gastronomia, do restaurante Rodeio, lá em São Paulo. E ele faleceu em 2012 e entrou na sociedade a minha tia e meus primos, que desde 2013, logo nas primeiras reuniões, falaram que queriam sair da sociedade porque não era o ramo deles, né? E a gente acabou comprando as cotas deles em 2020. Então, de 2021 para frente, a fazenda está 100% o projeto original dela, que é soja, 100% na mão da nossa família, voando, redonda, 95 funcionários hoje, a pleno vapor, saúde financeira invejável do ponto de vista do agro. Eu acho que difícil ter empresa do agro na situação da saúde financeira que nós estamos hoje, pronto para crescer. Mas, analisando o cenário político, Douglas, do Brasil, e aqui do Piauí também, eu fico muito triste de ver a situação do Piauí, a gente está muito apreensivo de fazer novos investimentos, querendo ver o que vai acontecer, principalmente no cenário político de 2026. Agora, os funcionários que você falou, os funcionários, a grande maioria de regeneração. Maioria de regeneração, não tinham, ali na região, nós fomos para a fronteira da fronteira agrícola. Não tinha histórico nenhum de produção de soja em regeneração, no Médio Parnaíba inteiro. A gente foi pioneiro. Tá? Então é mais difícil ainda, porque quando você chega hoje no sul do estado, que é um mar de soja, é muito mais fácil a pessoa chegar, porque já tem os vizinhos, né? Para você trocar ideia e visitar. Nós não. Nós chegamos, não tinha para quem perguntar se produz, se não produz, a gente arriscou. Com isso, a gente fez alguns eventos na fazenda, desde 2009, que eram os dias de campo anuais, para promover a região do Médio Parnaíba, para atrair novos investidores e novos investimentos, divulgando a potencialidade do Piauí, né? E, graças a Deus, conseguimos atrair novos investidores e investimentos para o Médio Parnaíba piauiense e para o Médio Parnaíba maranhense. E eu fico muito feliz de estar desenvolvendo aí essa região. Eu acho que não na velocidade que a gente gostaria, mas logo mais a gente quer acelerar esse desenvolvimento aí para o Piauí e para o Maranhão. Tiago, a produção toda, ela é comercializada, parte no Piauí, parte no Maranhão e outros estados. Como é que é a comercialização, os destinos? Douglas, o agro no Brasil é a locomotiva, né? O setor primário é o que move, é o que o Brasil é bom, né? A soja, para quem não conhece, o Piauí não conhece muito da soja, não, é novidade. A soja está há 20 e poucos anos aqui no Piauí, mas o Brasil é primeiro lugar mundial, é o maior produtor de soja do mundo. Os Estados Unidos está em segundo. Então, nós estamos lidando com um produto que é produzir e vender, não tem a menor dificuldade para vender. Praticamente 100% da nossa produção vai para São Luís. Tá? A gente vende na boca no armazém da fazenda, tem 10 compradores disputando a nossa soja, é commodity, então o preço você vê o preço na tela do computador, desconto é o preço do porto, menos o custo do frete, né? Então você abriu a boca, vendeu, não tem dificuldade nenhuma de vender, é um produto fantástico, né? Então, mas é aquilo que você falou, a pessoa não pode se aventurar, é uma fábrica, é uma indústria a céu aberto, a gente conta 100% com a parceria do homem lá de cima. Por exemplo, hoje é dia 22 de abril, né? Isso. A última chuva esse ano, a gente conta com São Pedro, a nossa última chuva para valer esse ano foi dia 18 de março. Nós estamos aí há 34, 35 dias sem chover na fazenda. Então, é o risco do negócio. Agora, o projeto que o governador anunciou, Tiago, é um projeto caro, também não é um projeto da noite para o dia, que é o intermodal, você ligar a sul, aí tem todas as matrizes de transporte, né? Ferroviário, enfim, para ligar para o porto. Quer dizer, ele explicou muito bem, disse, olha, não é como, por exemplo, construir uma escola do zero, é mais rápido. Não, é um projeto que obrigatoriamente conta com a parceria da bancada de deputados, de senadores, fundamentalmente com a empresa privada também, com o governo federal, é uma junção de esforços, mas eu já estou há muitos anos tratando dessa questão no jornalismo,
entendo que efetivada esse intermodal vai ser uma revolução para o estado do Piauí. Você está na expectativa também de, não agora ou para amanhã, mas que isso se concretize para melhorar aí o escoamento da produção? Douglas, sinceramente, eu acho que no Piauí falta tanta coisa, mas tanta coisa do básico, desde o saneamento básico até rodovias duplicadas, que quando eu vejo essas notícias assim, que seria uma coisa assim maravilhosa se acontecesse, infelizmente eu não acredito. Não acredito. Eu vi nesses 20 anos tantas capas de jornal, falando de Suzano, falando de siderúrgica em Paulistana, falando de fábrica de laranja, falando de fábrica de tomate e cacau em Guadalupe. Eu não acredito. Eu fico vendo essas coisas, eu acho que são coisas políticas, eleitoreiras, infelizmente, ou com algum outro intuito financeiro. Não tô criticando aqui não, tá? Mas eu não acredito, eu sou meio São Tomé nessas coisas aqui, porque eu estou aqui há 20 anos, eu já vi tanta matéria nesse sentido, e eu acho que falta saneamento básico para o povo do Piauí. Falta o básico. Então é a mesma coisa que numa casa que tem goteira, que está faltando energia, a pessoa vem falar de instalar placa solar. Não compreendo. Bom, mas aí só para encerrar essa parte familiar, você também tem um detalhe. Primeiro veio com um intuito empresarial e continua com esse objetivo empresarial. Sim. Só que com 20 anos aqui no Piauí, aquele empresário que veio, que chegou aqui, que começou os primeiros anos, hoje é um piauiense. Sim. E construiu família, né? Sim. Também casou com o piauiense, tem. Eu não tenho filhos ainda com a minha esposa, mas o Piauí me deu as duas coisas mais maravilhosas que eu tenho hoje, que é a Fazenda Chapada Grande, onde eu trabalho, tiro meu sustento, e você sabe que é o trabalho que dignifica o homem, né? Então eu estou há 20 anos tirando meu sustento da fazenda, amo o que eu faço, né? E tenho a minha esposa. O Piauí me deu os meus 2 maiores presentes. Então eu amo muito o Piauí. Fico triste de ver a situação em que o Piauí está do ponto de vista político, porque talvez a gente vai entrar nesse assunto agora, e do ponto de vista nacional, né? A gente tá tendo que fazer um esforço maior do mundo para explicar e convencer as pessoas de que o presidente Lula não deveria ser o nosso presidente, porque foi condenado por corrupção em primeira, segunda, terceira instância, delatado, teve todo o processo legal, teve todo o direito de ampla defesa, contratou os melhores advogados, devolução de dinheiro de propina, bilhões de propina. Então eu acho que ele não deveria ser, Douglas, nem gerente de padaria, de sorveteria, porque ele ia quebrar. Então ele não deveria ser nosso presidente. Tiago, a sua avaliação aí, já entrando nessa questão política. O agronegócio, o setor do agro, se fala muito da ligação do setor do agro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tinha uma ligação muito, e o ex-presidente se referia muito ao agronegócio. No entanto, quando a gente observa o presidente Lula falando, ele diz, olha, eu não tenho nenhum problema com o agro, quero me aproximar do agro. Aí eu te pergunto, qual é... Aí você externou uma visão sua, né, do presidente Lula. Na prática, o presidente Lula dificulta o agronegócio, ou nem sim, nem não, e até que ponto você acha que essa polarização atrapalha no negócio? Vamos lá, vamos ser bem sincero, bem honesto aqui, até para o teu telespectador entender, né? O Lula, ele fala o que o público quer, para o público que ele quer ouvir, onde ele está, ele fala o que a pessoa quer ouvir. Ele já chamou várias vezes, isso tem na internet. A parte boa, Douglas, é que hoje a internet está aí para a pessoa pesquisar, né? O Lula, ele já chamou agora, recente, o agro de fascista, né? Você está vendo a taxa de juros, que antes ele estava criticando o Roberto Campos Neto, metendo pau no Roberto Campos Neto. Agora botou o Galípolo já aumentou 1% em janeiro, já aumentou 1% em março, a taxa Selic, deve aumentar agora em maio. Aumentando a taxa de juros, aumenta o custeio agrícola. Está diminuindo o crédito para o produtor rural. Está aumentando o dólar, aumenta o nosso custo. Criou-se aqui no Piauí e em outros estados o FDI, que é uma taxa sobre o faturamento da soja. A margem de lucro do produtor está sendo achatada. Então, assim, explicando assim de forma bem prática e objetiva, não tem nem como comparar o presidente Lula com o presidente Bolsonaro quando o assunto é agro. E agro, o Lula é contra o agro, o Bolsonaro é a favor do agro. E agro é a locomotiva do nosso país, é o que move o nosso país.
é o que o nosso país tem de bom, é o que faz a indústria, o comércio, onde gira o dinheiro, a construção civil, tudo vem ali do setor primário do agro. Da onde vem a grana, Douglas? Para o Nordeste, para estados como o Piauí. Eu estou aqui no Piauí, não estou falando mal do Piauí. Eu falei para você que os 2 maiores presentes que eu tive na minha vida foi o Piauí que me deu. Então não estou falando mal do Piauí, mas a gente tem que... Algumas verdades podem machucar, mas a gente tem que ser ditas. O piauiense tem que parar de remar contra a maré. O Piauí tem que... Vou repetir, o piauiense tem que parar de remar contra a maré. Se o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste está votando no Bolsonaro, está votando numa pessoa que está a favor do agro, a favor de quem produz no Brasil, a favor de quem emprega, por que o Piauí não segue esse mesmo caminho? Se está vindo dinheiro de Brasília para socorrer o Piauí, para os mais necessitados, para o auxílio, para a bolsa, para isso, para aquilo, nós temos que fortalecer quem está produzindo esse dinheiro. Quem está produzindo esse dinheiro para vir esse dinheiro de Brasília para cá. Porque se o Piauí fosse um país, Douglas, se o Piauí fosse um país, o Piauí já seria Cuba. O Piauí não tem como se sustentar se não vier dinheiro de Brasília. E esse dinheiro de Brasília não é produzido em Brasília, é produzido por outros estados. E é o agro. É o agro que sustenta essa brincadeira toda. Agora, nosso tempo já até ultrapassou, mas vou fazer mais uma pergunta. É o seguinte, como foi essa decisão sua de... Primeiro você focou no empreendimento, na fazenda, e com a estabilização, tudo funcionando bem, você decidiu então partir para essa questão política, agora no PL, enfim. Como é que se deu essa decisão? Agora eu vou também migrar para, além da área empresarial, a política também. Então, a sua pergunta é ótima, né? É por isso que eu estou aqui, né? Com certeza é por isso que eu estou aqui. Não é minha pretensão, não estava nos meus planos, mas diante do cenário político nacional, do que nós estamos vendo, a covardia. Eu que conheci, não sei se você teve a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro pessoalmente. Eu entrevistei, só um detalhe, eu entrevistei, Natal, o presidente Bolsonaro quando ele decidiu se candidatar. Eu lembro bem que eu estava em outra emissora, ele veio, e eu lembro bem que tinha um assessor com ele, que colocava lá o celular, a transmissão nas redes sociais. Sim. Então, isso foi, eu nem lembro, mas eu entrevistei ele bem antes de, inclusive, bombar como candidato. Conheci-o pessoalmente nessa oportunidade. Foi 1 hora de entrevista. Então, eu que tive a oportunidade de estar com ele, eu considero ele um amigo, um querido, cara, um cara honesto, patriota, bem intencionado, ama o povo brasileiro, ama o Brasil, simples, brincalhão nos bastidores, cara, gente boa, gente fina. Usa um reloginho de 40, 50 reais. Puta, é um cara simples, Douglas. Conheci a casa dele no Rio de Janeiro, uma simplicidade. E o cara não mudou. Presidente ou não presidente, é o mesmo cara, é o mesmo Bolsonaro. E que interessante, cara. Eu vendo as coisas que ele passou como presidente, como antes de ser presidente, ainda candidato em 2018, a tentativa de assassinato, né, a facada. Tá repercutindo até hoje. Até hoje, cara. Cirurgia de 12 horas, o cara tá internado lá no hospital, sofrendo pra caramba. E você vê, tem uma galerinha aí lunática que fala que é fake, né, que o cara tá encenando. É um absurdo. Então, assim, respondendo o que você me perguntou, o que me motivou? Essas perseguições que eu sofri aqui no Piauí, Douglas, por gente ligada ao PT, que hoje estão compondo o governo Rafael, as pessoas que armaram contra mim na Operação Natureza, hoje fazem parte do governo Rafael. Talvez o governador Rafael nem saiba disso. Então, as perseguições que eu sofri, a carteirada lá do procurador, que também ficou famosa, só por eu estar com o carro adesivado do Bolsonaro em 2018, e uma multa que inventaram que eu tomei de 42 milhões, e essa multa foi perdoada pelo governo Bolsonaro, sendo que a multa não existe. Se eu não estou aqui te falando que essa multa não existe e nunca existiu, as pessoas que veem a matéria, e foi uma matéria nacional do site Metrópolis, vão achar que essa multa existiu, né, que é o modus operandi do PT, inventar fake news para difamar bolsonarista ou Bolsonaro. Então, quando eu vi as coisas acontecendo comigo e acontecendo com o Bolsonaro, eu criei uma simpatia por esse cara e eu fiquei com muita pena. Eu fui convidado pelo Leonardo Eulálio para assumir o PL aqui do Estado. E eu conversei com a minha esposa não queria de jeito nenhum, meus pais também não queriam, minha família.
E o meu irmão tem uma ligação muito de confiança, de amizade com o Bolsonaro. Eu liguei para ele, falei, Paulo, é o seguinte, cara, se eu não aceitar o convite, é capaz de, daqui a um tempo, a minha consciência pesar de eu ter tido a oportunidade de ajudar, ainda que um pouquinho aqui no Piauí, de eu estar defendendo o cara aqui, como eu estou defendendo o teu telespectador. Eu estou defendendo o cara, é um cara honesto, patriota, não roubou durante 4 anos, não deixou roubar, montou um baita de um ministério, fez coisa pra caramba pro Nordeste, aqui pro Piauí, daria para ficar horas aqui falando para você, tudo que ele fez de bom aqui pro nosso estado. E é um cara que merece voltar e vai voltar para a presidência, mesmo estando inelegível agora, vamos reverter isso ano que vem. Agora, Tiago, mais uma questão aqui. Para finalizar, como é que está a articulação do PL, os diretórios, enfim, a proximidade com outros partidos como progressistas, republicanos, como é que está essa articulação hoje? Eu achei, Douglas, o partido estadual ele estava meio parado aí com alguns problemas a nível nacional, algumas dívidas e tal. Depois que eu aceitei o convite do Leonardo, eu tive uma reunião com o presidente Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, naquela manifestação lá de Copacabana. Depois a gente terminou de aceitar e acertar os detalhes lá em Brasília, com o presidente Valdemar e com o presidente Bolsonaro. E eu achei que até final de abril a gente estaria com tudo arredondado, mas não, eu acho que vai pegar ainda maio e para deixar uma margem de segurança até final de junho. Isso é um processo de regularização. Regularização do partido, montagem da sede, inauguração da sede, finalização da montagem do diretório, começar as filiações, inauguração da sede e as visitas que eu estou fazendo a muitos empresários e políticos. Eu tenho a pretensão de, nesse decorrer aí do mês de maio, esse resto de abril, maio e junho, fazer muitas visitas a empresários, quero encorajar empresários patriotas a sair do armário politicamente, né? A gente não precisa ter medo do que a gente está vendo no cenário nacional, do que a gente está vendo o STF fazer, de querer intimidar as pessoas, não temos que ter medo. O PT não fala tanto em democracia, então democracia é respeitar quem pensa diferente, né? Então eu quero muito encorajar políticos que não estão satisfeitos com o modelo de gestão do PT e a gente apresentar novas soluções, novos modelos. Obrigado pela participação, foi bom conhecer suas ideias, a história, a atuação na parte empresarial, a atuação também na parte política. O convite está feito para voltar várias vezes. Ô Douglas, hoje eu fiquei muito feliz, já para encerrar e agradecendo também o convite e dizendo para você que eu vou voltar sim, prazer estar aqui com vocês. Hoje eu fiquei muito contente porque eu vi uma pesquisa hoje da Paraná Pesquisas, dizendo já que tanto Michele como Tarcísio como Bolsonaro, mesmo inelegível, já ganham do Lula no segundo turno, ainda fora da margem de erro. Então estou muito contente. Nós vamos retomar a presidência ano que vem. Vamos ver se o Piauí também vai nessa linha. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Douglas.